Bom, 7 horas e 45 minutos, chegou a hora da gente falar de Copa do Mundo. Chegou aquele dia que a gente sabia que podia acontecer, seleção brasileira não chegou acreditada na Copa do Mundo de 2026, mas mesmo a gente sabendo que podia acontecer, a gente não queria de jeito algum estar aqui nessa segunda-feira chamando Robson Morelli, dando um bom dia xoxo, capenga, triste. Bom dia, Robson. Que tristeza é ser brasileiro. Nossa, a gente ficou ali acreditando até o último segundo. Mesmo assim, nada. Parece que todo mundo errou, mas ontem a minha impressão foi de que quem mais errou foi Carlo Ancelotti. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Dia triste aqui também, chovendo. Vim aqui me esconder num lugar coberto. Geralmente eu faço na rua, tive que sair correndo porque está chovendo. Natália, a gente falou várias vezes disso no programa, né? A gente alertou várias vezes para alguns problemas da seleção brasileira. Eu não sei se o torcedor é triste com isso, né? Mas o torcedor está muito vacinado e está muito com o pé atrás e sempre esteve com o pé atrás em relação a esta seleção brasileira. Esteve com o pé atrás em relação a Carlo Ancelotti, esteve com o pé atrás em relação ao setor defensivo, esteve com o pé atrás em relação à forma de jogar, os jogadores escolhidos, a presença de Neymar, a escolha equivocada do treinador ou uma falta de definição de um time. E ontem foi a conclusão de tudo isso que a gente vinha falando aqui no programa, desde que a gente está cobrindo a seleção brasileira. Ontem, eu nunca vi, Natália, um time da seleção brasileira, entregar a bola para o adversário numa decisão. Isso não existe na seleção brasileira. Isso nunca existiu na seleção brasileira. Você entrega a bola para o adversário porque você tem receio de um contra-ataque de um jogador único, que era o Haaland. Foi o que o Carlo Ancelotti falou. Se a gente marcasse lá em cima, a gente poderia ficar exposto contra o contra-ataque de um jogador apenas, então, assim, não existe isso. A Noruega ficou com a bola 66% do jogo, 66% do jogo. A Noruega teve o dobro de passes trocados em relação à seleção brasileira, quase 700 a Noruega e metade disso o Brasil. Então, assim, o Brasil jogou como a Noruega de antigamente, e a Noruega jogou como o Brasil de antigamente. Foi péssimo isso, o resultado só podia ter sido o que foi. E o Brasil teve chances e o Brasil desperdiçou as chances que teve. Vini não bateu o pênalti, acho que foi um grande erro, Natália. Eu acho que o jogador principal do time tem que bater pênalti. Mas eu treino mal e eu não consigo. Tem gente melhor do que eu. Não tem, porque você estava confiante, porque você estava com artilharia, porque você era o principal jogador do time, então tinha que ter pego a bola, não tem que se render, se tornar refém das estatísticas de treino, porque o que aconteceu ontem foi o Bruno, o melhor cobrador do que estava em campo naquele momento, e o Brasil foi refém de uma estatística de treino. Treino é treino, jogo é jogo. Você já ouviu isso, né, Natália? Treino é treino, jogo é jogo. Então, o Vini, o principal jogador, tinha que pegar a bola. O Harry Kane pegaria a bola, o Mbappé pegaria a bola, o Messi pegaria a bola, o Vini tinha que ter pego a bola. Mas o erro mesmo foi do Bruno. O Bruno jogou muito mal. A gente vai falar disso aqui ainda. É isso. Talvez, então, a gente possa começar com esse, recordando, talvez cronologicamente o jogo. A gente começa com a Noruega fazendo um gol com menos de 2 minutos de jogo, estava muito impedido, e aí o juiz anula o gol, mas ali já é bem ruim, né? A gente já começa assustado. Afinal de contas, muito rápido a Noruega vai e consegue achar espaço e fazer gol. Aí a gente tem uma belíssima oportunidade, né, dada completamente, muito rapidamente também, essa mesma Noruega faz um pênalti, muito claro, né? Não tem nenhuma dúvida, tem pênalti. E aí parece que ali a gente já podia entender que alguma coisa muito errada estava acontecendo com a seleção brasileira, com o Bruno Guimarães
sendo esse o cobrador, que o Vini Júnior depois falou em entrevista que ele já tinha sido escolhido antes do jogo começar pelo Mister, e eles só seguiram as direções que já tinham sido totalmente combinadas. O que também é muito esquisito, né, o Morelli, da coisa toda já ser muito combinada antes. É isso que você falou. O jogo é muito diferente do treino. Enfim, e aí a gente começou a ver até o Brasil jogando melhor no primeiro tempo, mas uma Noruega que não apresenta perigo o jogo inteiro, né? Ela realmente apresenta perigo com o Haaland lá na frente, muitas vezes parado, esperando a bola chegar nele. Ele ficou livre em boa parte do jogo, e como era esperado, ele só precisa mesmo de uma oportunidade. Ele conseguiu essa oportunidade para fazer um gol, e ele fez a oportunidade dele no segundo gol, o que mais uma vez reforça o quanto ele ficou sozinho. E ele ficou mais sozinho ainda depois da troca ali, da retirada do Ryan. Quero ouvir você também lembrando a cronologia do jogo. Foi um jogo muito ruim para a seleção brasileira e não foi um jogo excelente para a Noruega. Foi muito bom no sentido deles vencerem, mas assim, o Haaland só conseguiu aparecer, e parabéns para ele, porque é gente como ele, que tem toda a fama dele, né, de ser um cara decisivo, tem que decidir. E ele fez isso pela Noruega, e a gente não teve ninguém no Brasil que fez isso por nós. E aí, para concluir o meu catadão aqui, a gente ainda tem um Neymar, que aparece nos 22 minutos do segundo tempo, ou seja, tinha muito tempo para ele fazer coisas, não fez, estava lento, não participou de nenhuma jogada bonita que tenha ajudado o Brasil, e faz aquela palhaçada, né? Aquela auto-humilhação. Ele se humilha ali em relação ao goleiro da Noruega, arranja confusão, entra para arranjar confusão. Muito ruim, é uma despedida de um jogador que tinha muitas promessas e não conseguiu chegar lá, o Morelli. Muito bem comentado, Natália, muito bem comentado. O primeiro gol que foi anulado já dava um sinal de que o Brasil estava mal e a Noruega estava mais ou menos bem. Foi muito cedo, né? Não dava ainda para avaliar totalmente. Mas você percebe que foi um jogo, um gol de toque de bola, um gol de penetração, um gol de bola ajeitada para trás. Então funcionou muito bem com 4 jogadores da Noruega dentro da área do Brasil e o Brasil não sabendo quem marcar. Foi gol, mas estava impedimento, o juiz anulou muito bem. E depois o Brasil teve, né, as chances, o pênalti foi muito claro também, o juiz não deu na hora, mas foi muito claro, a imagem mostra que a bola estava longe, né, da dividida ali em cima do Matheus Cunha. Então foi muito bem marcado também o pênalti. Quando você tem um pênalti numa Copa do Mundo, a gente já errou em Copa do Mundo pênalti, né? A gente tem aquela Copa de 86, que o Zico tinha acabado de entrar e errou 82, e o Zico errou o pênalti. Então tudo isso são detalhes que fazem parte de uma partida de futebol importante de Copa do Mundo. E o Brasil parece que não levou muito isso a sério. E aí você tem a Noruega com a bola, você tem o Berger, número 6 da Noruega, e o Odegaard, número 10 da Noruega, eles ficaram o tempo todo conversando com a bola nos pés. Eles voltavam a bola, eles iam para a direita, iam para a esquerda, voltavam para o goleiro, voltavam para a defesa, atacavam. Assim, era isso que o Brasil tinha que ter feito, ficado com a bola, ficado com a bola. Aí veio o pênalti que o Bruno erra. O Bruno cobrou muito mal, né? Então, assim, se tem um cara que errou, foi o Bruno Guimarães. Independentemente do Ancelotti falar que era ele, independentemente dessa situação de refém de quem vai bem no treino, independentemente do Vini não ter pego a bola para cobrar, ele bateu muito mal. Ele bateu o pênalti que o goleiro gosta de defender. Meia altura, fraco, e ele acertou o canto. E nem foi tão no canto assim. Então foi péssimo, né? Se ele é o nosso melhor batedor, meu Deus, né? Meu Deus. Se ele é o melhor que treina, meu Deus. Porque tinha o Rafinha era um batedor, estava fora. O Neymar era um batedor, estava fora. Quem mais era um batedor? O O próprio Igor Vini Júnior, Thiago né? também é um bom.
o Igor Thiago era um batedor, não, eu digo na lista ali, eu digo naquela Sim. lista dos melhores. O Igor Thiago era um batedor e o Martinelli também era um batedor. O Martinelli poderia ter cobrado, mas também a gente não sabe se ele iria acertar ou não. Mas o time sempre foi essa inconstante, né? Sempre foi É. esse nervosismo. O time nunca apresentou muito mais do que a gente viu ontem. E aí uma sucessão de erros, né? Erro do Bruno, erro do Endrick, que perdeu um gol cara a cara, fez a jogada errada, provocação do Neymar totalmente desnecessária, provocação de time pequeno, de jogador pequeno, e assim, só atrapalhou, né? E também dentro de campo, nesses 22 minutos que ele ficou, ele estava muito ansioso, ele estava correndo para todo lado, ele estava querendo mostrar serviço, e a gente sabe que não é assim que se ganha uma partida, né? Nessa bagunça, não é assim que se ganha uma partida. O Neymar foi um peso morto na seleção brasileira, juntando os minutos que ele jogou, menos de um tempo, menos de um tempo. Não deveria ter convocado o Neymar, a gente comentou isso aqui muitas vezes, e a seleção assumiu mais um fracasso em Copa do Mundo. É. Aumenta a sua conta, Natália, de 70 para 94, que o Brasil esperou 24 anos para ganhar uma Copa, de 70 até 94, e agora o Brasil já leva essa conta para 28 anos. 28 anos, contando a Copa de 30, que o Brasil não ganha, não vai ganhar uma Copa do Mundo. É. Eu acho que foi até injusto nesse sentido com o Bruno Guimarães, que estava fazendo uma boa Copa, né, Morelli? E aí sai com essa marca também horrorosa de ter ido lá e cobrado muito mal o pênalti. E o Endrick, que foi toda essa questão, né, do Brasil querendo ele ali, participando dos jogos, ele teve uma belíssima oportunidade, que poucos jogadores têm, e erra o gol. Aquilo ali não dá para o Brasil errar, né? O Brasil não é essa seleção fraca que erra esse tipo de gol. Ele estava sozinho com o goleiro e ele não conseguiu fazer o gol. Enfim, foi muito triste, foi muito ruim de acompanhar. Foi deprê. Ainda mais num domingo, poxa vida. E tiraram a nossa oportunidade de ainda jogar num sábado, no próximo sábado. Natália, assim, é claro que o futebol faz heróis e faz vilões. E ontem Sim. a gente teve mais vilões É. do que heróis. Mas assim, a gente não quer condenar e enterrar a carreira de ninguém. É. O Endrick tem uma carreira pela frente, o Bruno Guimarães tem uma carreira pela frente. São dois bons jogadores, mas a gente está avaliando o que eles fizeram ontem Uhum. contra a Noruega. E ontem eles foram péssimos, eles foram frágeis, Uhum. frágeis. Sabe como É. você vê uma pessoa frágil? Ontem o time estava frágil, né? Todos eles, todos eles. E aí tem que destacar também esse Haaland, né? Ele é um Nossa. jogador muito bom de bola, ele pega na bola 4 vezes e faz 2 gols. Sim. Assim, impressionante, é impressionante. É, ele é inteligente também, né? Ele foi jogar do lado do Marquinhos para evitar aquele confronto com o Gabriel Magalhães, confronto lá da Premier League, É. confronto que ele já teve várias vezes. Então, ele saiu do lado mais direito e foi jogar do lado esquerdo, em cima do Marquinhos. Mas o Brasil deu duas piscadas, e ele fez 2 gols. É. É impressionante como ele tem essa coisa E ele mira o gol, né? O negócio dele é mirar o gol, né? Ele mira o gol, o negócio dele é fazer gols, e ele fez, né? E ele fez. O Brasil tinha um jogador com que se preocupar, e esse jogador fez 2 gols. É impressionante como o Brasil não entendeu o jogo de ontem. Agora, Uhum. de todos os problemas que o Brasil teve, de todos os vilões que o Brasil teve, eu acho que o Ancelotti sai mais prejudicado nessa história. É. Porque ele não convocou corretamente, o lado direito desapareceu da seleção brasileira. É bem verdade que ele teve alguns problemas de contusão, Wesley, Rafinha, o Paquetá não jogava pela direita e teve contusões antes, né, do Estevão, mas ele fez desaparecer o lado direito. Ele não teve um time formado desde o começo, ele ficou revezando o time, sempre tinha um buraco no time para se discutir posição. Ele apostou em jogadores errados, ele não levou nenhum meio-campista. O Brasil não tinha meio-campista, nós falamos isso também. O Brasil É. não tinha aquele jogador que ficava com a bola, como a Noruega teve 2, né? O Berger e o Odegaard. Ficava com a bola e caminhava com a bola. Então, o Brasil muito frágil, o Mister errou e errou também na escolha do Neymar, que a gente falou muito do Neymar nessa cobertura, Uhum. e o Neymar foi praticamente um zero à esquerda na competição. E aí, quando teve uma chance de se despedir
de forma legal com o pênalti. É bem verdade que ele acertou, mas ele ficou provocando, batendo boca com o goleiro, e fez o gol e foi lá falar alguma coisa para o goleiro. Isso não é uma postura de um cara que quase foi o melhor do mundo. Quase que eu digo, não na eleição da FIFA, mas no futebol que jogava. O Neymar esteve muito perto de Messi e de Cristiano Ronaldo quando eles eram os bambambam, É, quando eles eram os grandes jogadores do mundo. E ele agora está batendo boca com o goleiro numa cobrança de pênalti. na despedida dele. Enfim, eu queria também te perguntar, Morelli, o que você achou do Vini. Eu ouvi algumas pessoas falando que ele estava fominha, que ele tentou ali em alguns momentos resolver sozinho, já com o Neymar junto, jogando ali, com o Endrick, outras opções que ele poderia fazer um jogo mais em conjunto ali, achar, né, circular a bola pela área, enfim, tentar novas jogadas, que eu também ouvi crítica assim em relação ao Vini, queria te ouvir. E o Vini ele era, durante toda a nossa Copa, o grande destaque do Brasil. Também chama atenção dele não ter tantas oportunidades, né? Num dia como ontem, que a gente tinha o Haaland de um lado e a gente tinha o Vini do outro, ele deveria ter recebido todas as bolas, imagino. Enfim, ele deveria ter sido o destaque para os nossos jogadores brasileiros também. Queria te ouvir sobre isso. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Ancelotti, que vai continuar, né, o contrato dele até 2030, e queria te ouvir sobre o quanto a gente pode, de repente, com o Ancelotti sendo, né, esse treinador tão importante, ganhou quase tudo, não ganhou uma Copa do Mundo, se de repente ele mantém uma seleção mais coesa, com os jogadores jogando um ciclo todo junto, como a gente vê diversas seleções, essa mesma seleção da Dinamarca da Dinamarca, ó, que maluca, da Noruega, tá há muito tempo jogando junto. Vamos começar pelo Vini. O Vini foi murchando na Copa, né? É, O Vini começou bem e foi murchando na Copa. Contra o Japão, ele já foi bem marcado e não apareceu muito. E ontem também, eu acho que ele teve muitas dificuldades, assim, mas eu acho que o lado dele estava. Quando o Ancelotti coloca mais um jogador ali, um jogador atacante, o Martinelli é um atacante. é, Eu acho que confunde a cabeça dos jogadores. Porque você tinha o Douglas Santos, que não podia mais subir porque já tinha o Martinelli e o Vini. Então você desfez essa dobradinha Douglas Santos e Vinícius Júnior. Aí o Vini Júnior, ele não sabia se ele ia, se ele ficava, porque ele tinha do lado um outro jogador que é atacante como ele, que joga pelo lado esquerdo como ele, do Arsenal, que é um time grande, gigantesco, como é o Real Madrid. Então, eu acho que isso atrapalhou demais. Eu acho que o Ancelotti quis fortalecer o lado esquerdo, mas ele acabou atrapalhando e tirando essa estrela, essa aura, esse campo do Vini Júnior. E aí o Vini Júnior ficou meio atrapalhadão, ficou hora de fazer a jogada pela esquerda, pelo fundo, hora ele vinha pelo meio, hora ele voltava no meio de campo para marcar, coisa é. que ele não fez em nenhuma das partidas. Então, mesmo com a boa vontade do treinador de querer fortalecer o lado bom do Brasil, ele acabou atrapalhando no meu modo de ver. E o Vini faltou um pouco de personalidade também, né? Aliás, personalidade é uma característica rara nesse time. O próprio Casemiro, que é o grande líder da equipe, quando o Bruno Guimarães foi bater o pênalti, ele ficou de costa, agachado no gramado. É impressionante como assim, o líder Nossa. do time não quer ver a cobrança do seu companheiro. Assim, ele não confia, né? Assim, a impressão que passa é que ele não confia, né? Ficou de Uhum. costas para a cobrança. Então, assim, são detalhes que explicam a fragilidade de uma seleção, a fragilidade de um time. Então, eu acho que o Vini faltou essa personalidade, faltou personalidade para muitos jogadores, para muitos jogadores bons de bola, muitos jogadores que vão seguir suas carreiras, muitos jogadores que ainda podem ajudar a seleção brasileira. O que a seleção tem que fazer é repensar. E aí entra a segunda parte do seu É. questionamento, da sua indignação e do povo brasileiro, que é o Ancelotti, né? Ele tem um contrato renovado, então ele está seguro no cargo. Até 2030, ele vai começar um ciclo desde o começo. É importante porque ele começa a trabalhar desde amanhã, né? Desde hoje, talvez. Ele começa a trabalhar com a seleção pensando nos próximos passos, pensando nos próximos jogadores. Muitos jogadores vão embora, Natália.
né? É Marquinhos, Casemiro, Neymar, Danilo, esses jogadores desaparecem do próximo ciclo da seleção brasileira. E ele começa a pensar desde o começo. É bom, claro que é bom, ele vai ter mais tempo, mas assim, a gente precisa pensar numa reconstrução do jeito de jogar. A Uhum. gente precisa resgatar coisas que a gente perdeu ao longo dos últimos tempos, das últimas Copas. E uma delas, só para citar, é essa falta de meio-campista. A seleção brasileira não existe sem meio-campista. A gente já não tem lateral, né? Os laterais desapareceram e sempre foram jogadores importantes na história do futebol brasileiro. Ah, mas o futebol mudou. Sim, o futebol mudou, mas as características de jogar de um time não mudaram. A Argentina ainda joga do mesmo jeito, os times europeus jogam do mesmo jeito, e o Brasil ainda não achou a sua identidade para jogar, o seu modo de jogar. O Brasil entende que o que jogava antes era velho e o Brasil não conseguiu jogar o futebol moderno. Então o Brasil está ficando pelo caminho o tempo todo. O Ancelotti assinou espertamente o seu contrato antes da Copa do Mundo. Ele até falou que se assinasse agora, ele era o treinador mais baratinho, porque se ganhasse a Copa ele seria mais caro. Não ganhou a Copa, mas já tem um contrato. Então é assim que vai, né? A seleção se encontra, olha só, em setembro tem 2 amistosos contra a Austrália, então a seleção começa efetivamente a retomada do novo Uhum. ciclo em setembro, daqui a pouquinho, com 2 amistosos, e a seleção fica aqui, Natália, nos Estados Unidos, até terça-feira, até amanhã. Amanhã sai um voo fretado para o Rio de Janeiro, e quem quiser vai, né? Os jogadores estão liberados, mas quem quiser voltar com a delegação da CBF, volta. Ah, sim. Perfeito. É isso. A gente fez de tudo, né, Morelli, nesses últimos anos, inclusive ter um técnico estrangeiro. Parece que é isso mesmo, a gente vai ter que começar de novo, a partir agora, de repente, do trabalho do Ancelotti. Vamos continuar acompanhando, claro, com sempre essa esperança agora, 28 anos, pelo menos, sem ganhar uma Copa do Mundo. Agora, para a gente encerrar o nosso jogo, eu queria que a gente falasse mais sobre a Noruega, principalmente o Haaland, a gente já falou bastante aqui, mas é muito bonito de ver, né, aquilo, esse jogador decisivo, qualquer um que está na Copa do Mundo, como depois a gente vai falar do Kane. Mas o Haaland é muito impressionante, a cabeçada que ele deu, parece uma guilhotina, né? Cara vai ali, ele é muito preciso, gigantesco, assustador, né? Nas imagens dele com os jogadores brasileiros. Ele é muito maior mesmo, ele é largo, né? Não é só alto, ele tem 1,95 m, mas ele é largo, grande, forte, né? Assustador mesmo, um viking. E, além disso, um goleiro impressionante, né? Ah, e a gente não comentou do Alisson, mas o Alisson teve uma boa atuação, acho que durante a Copa toda, e ontem também, né? A gente ficou falando muito mal aqui, pontuando os defeitos da seleção, mas acho que é importante a gente também fazer o registro honesto com o Alisson. Quero te ouvir sobre, e também aí queria que você falasse sobre o goleiro da Noruega. Muito impressionante a atuação ontem, né, Morelli? Sim, muito impressionante. Ele é esse cara diferente mesmo. Mas deixa eu acabar primeiro na seleção brasileira. A gente Sim. não está jogando a seleção brasileira na lata do lixo, não é isso. A gente não quer começar do zero, não é isso. Tem jogadores bons que devem ficar, tem jogadores que fizeram uma Copa legal, razoável, regular. O Alisson fez a sua melhor partida contra a Noruega, fez defesas importantes. Eu acho que o ciclo dele também acaba na seleção brasileira, mas ele fez defesas importantes e talvez tenha feito a melhor apresentação justamente na derrota em que o Brasil pega suas malas e vai embora. Mas ele foi bem ontem. Eu achei que quando foi acionado, ele fez defesas importantes e defesas assim, em chutes perigosos. Né? Não dava para ele pegar o chute do Haaland, também não dava para ele pegar a cabeçada do camisa 9 da Noruega. Então, para mim, ele foi razoável. Tem outros jogadores, né? O Brasil teve outros jogadores também que foram razoavelmente bem. Então, assim, não é jogar tudo fora, viu, Natália? Não é isso. É você trabalhar mais o modo de jogar, de atacar, de se defender, uma cara para essa seleção, dar confiança para esses jogadores, fazer desses jogadores bons de bola, jogadores melhores e com mais personalidade. Eu acho que é isso que falta para a seleção brasileira. Nós falamos com o Haaland depois do jogo, ele apareceu para falar com a gente e ele é um meninão, né? Um meninão que se diverte, que falou que
Às vezes eu tenho que me beliscar para ver se está acontecendo tudo isso comigo mesmo. E ele, esse cara feliz, ele curtiu e está curtindo a Copa. É um país que não tem essa tradição, e não tem o peso dessa camisa, de ter que vencer como o Brasil tem. O Brasil carrega um peso, um fardo muito grande em Copas do Mundo pela história que tem, isso é normal, É, né? Isso é normal. Agora, a Noruega não, a Noruega parece que está se divertindo na Copa do Mundo. E o Haaland mais ainda, porque além de estar se divertindo, ele está se destacando, ele está é. fazendo seus gols. Então, ele está sempre sorrindo, ele, de fato, é um viking, né? Eu acho que se tivesse que pôr ele ali para remar, seria um dos primeiros ali para remar, para Sim. fazer o barco andar. Ele é gigantesco, assim, ele é maior do que Olá. parece. O goleiro é gigantesco também, com quem a gente falou também, é gigantesco. Então, assim, é o biotipo, né, do viking norueguês. É, Mas ele está se divertindo e ele trabalha para isso, né? Ele é preparado para isso. Ele faz isso na Europa, no City, e ele faz isso também na seleção da Noruega. Agora, é uma seleção com personalidade, é uma é. seleção que mesmo sem crédito, mesmo né, sem tradição, eles estão com um jeito de jogar e eles não mudam esse jeito de jogar. Isso é interessante, isso é o que o Brasil deveria olhar. É isso. Bom, no final de semana a gente teve a nossa maravilhosa Cabo Verde fazendo a Argentina sofrer. É importante a gente mencionar aqui também, mas a Argentina segue. E ontem a gente teve um outro jogão. Eu não consegui assistir um pouquinho só do começo, porque já estava tarde. Eles atrasaram o jogo por causa da tempestade lá no México, no estádio Azteca, um estádio importantíssimo para a história do futebol, inclusive com a nossa ajuda, com a ajuda brasileira. E o México perdeu. Segurou bem a Inglaterra, mas não adianta, só a Inglaterra tem o furacão Kane. E o Bellingham também ontem apareceu legal, né, para ajudar a seleção da Inglaterra a ir para as quartas de final, o Morelli. Aliás, foi mais um grande passando um sufoco contra É, um time não pequeno, porque o México não é pequeno, né? O México é um time médio, não é grande, mas é médio. É importante o México na história das Copas. Eu estou até aqui numa lanchonete que tem alguns mexicanos, vou falar até baixo, né? Mas o México é um time importante. Agora, se for um sufoco, a Inglaterra tomou sufoco, estava jogando com um a menos. Esses dois jogadores que você falou, o Bellingham e o Harry Kane são extraordinários, mas você percebe a diferença, Natália? Quando tem que aparecer, eles aparecem. É isso que falta no jogador brasileiro de seleção. O jogador brasileiro parece que se esconde, ninguém quer bater o pênalti, toma a bola aí, toma você, não. Você entende o que eu quero dizer? É isso que falta. Isso é personalidade, né? Isso é você vestir a camisa e falar, não, eu vou decidir para o Brasil e eu vou jogar o meu máximo. E o Harry Kane está fazendo isso. Com 32 anos, ele está jogando o seu máximo, né? Como de fato fosse a última Copa do Mundo. E ele está se entregando de corpo e alma. E o time inglês está com essa pegada. O time inglês foi campeão uma vez só, em 1966, então está com essa pegada. Ontem passou um sufoco danado. Aliás, como passou sufoco também a Argentina, eu vi argentino chorando no estádio, viu, Natália? Eu vi isso é bom de argentino ver. chorando no estádio. É bom de ver, é bom de ver. Né? E a França também não teve moleza com o É Paraguai, não. verdade. Aliás, foi um jogo muito duro, muito de muita maldade, no meu modo de ver, por parte dos paraguaios. É. Mas França, Argentina e Inglaterra, os três que se classificaram, eles passaram muitas dificuldades, muitas dificuldades. O É. Brasil também passou dificuldades, mas não se classificou, uma pena para a seleção brasileira. É. É isso, Robson Morelli. Hoje tem jogão, um dos jogos mais interessantes das oitavas, Portugal e Espanha, mas sobre ele a gente fala amanhã com o Robson Morelli, sobre quem vai avançar, né? Uma das duas grandes dessa Copa vai ficar para trás hoje. Obrigada, viu, Robson Morelli? Ele, inclusive, continua falando de Brasil e das outras seleções dos jogos de hoje no Corneta Metrópolis, que é oficialmente o programa dele aqui na nossa casinha. 9h30 da manhã, né, Morelli? Muito bom dia e um ótimo trabalho. 9h30. Bom dia a todos. Tchau.